Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês conversando sobre um tema tão importante. Queria, na verdade, aproveitar o espaço, contar um pouco da história do Bom Senso, em que momento o movimento se encontra e para onde nós vamos a partir daqui. O Bom Senso surgiu em 2013, de uma maneira muito espontânea. Foi uma partida entre Curitiba e Internacional, em que o Alex, meia do Curitiba, que agora se despede do futebol, infelizmente, e o Juan, que é zagueiro do Internacional, se encontravam depois de ter passado muito tempo jogando no exterior. E como os dois frequentaram a seleção brasileira por muito tempo, eles eram amigos de longa data, e na saída do jogo o Alex foi conversar com o Juan, saber como é que estava a volta dele, e o Juan falou: olha, tá muito ruim, eu já tenho certa idade, a gente não tem tempo para treinar. O Internacional estava sofrendo muita pressão naquele momento, o Dunga era o treinador, e o Juan falou: olha, o Dunga está sofrendo uma pressão enorme aqui e a gente não tem tempo de treinar, a gente vai ter 5 jogos nos próximos 12 dias. E aí eles se juntaram, Lincoln, D'Alessandro, outros jogadores que tiveram experiência internacional. O Paulo André, então zagueiro do Corinthians, soube dessa conversa, e eles começaram, eles mesmos, os jogadores, a se falar para ver o que eles poderiam fazer para uma melhoria no calendário especificamente. Naquele momento eles ainda não tinham muita ideia de onde começar, mas tinham um incômodo muito visível, muito óbvio, e, a meu ver, pelo menos esse é o juízo que eu faço, teve muita influência do junho de 2013 que o país viveu, que era aquele momento de empoderamento, dos cidadãos saindo às ruas, querendo encontrar alguma coisa e alguma forma de se organizar para mudar a situação do país. A questão é que o Bom Senso aconteceu no futebol, foram cidadãos que jogam futebol e queriam desenvolver melhor o futebol no país. Embora o Bom Senso tenha aparecido como um movimento de uma categoria especificamente, ele é muito mais do que isso, porque ele não visa especificamente, ele não concorre com o sindicato nesse sentido, ele não visa especificamente melhorias para a categoria jogador de futebol. São jogadores de futebol, junto com especialistas, acadêmicos, treinadores, inclusive, que sentaram à mesa e se organizaram para desenvolver propostas de melhoria para o futebol. Então o incômodo começou com o calendário do futebol brasileiro. O calendário para os clubes de elite, ele é muito inchado, é um dos mais inchados do mundo. Para se ter uma ideia, os clubes de elite no Brasil jogam quase 40% a mais do que jogam os clubes na liga que mais joga na Europa, que é a liga inglesa. E isso tira tempo de aperfeiçoamento técnico, tático, físico. E então os jogadores falam: bom, qual que é o problema do calendário no Brasil? O problema do calendário no Brasil são os campeonatos estaduais. Só que o que a gente faz? Então vamos fazer o seguinte: se o problema é aritmético, a gente tira os jogos dos estaduais e temos um calendário à moda do europeu que funcionaria. E aí, com essa hipótese, fomos ver o que aconteceria no país se a gente retirasse os campeonatos estaduais. E vimos que dos 700 clubes que o país tem de futebol, 600 disputam apenas campeonatos estaduais ao longo de 3 meses. Enfim, a reflexão foi: peraí, tem um problema muito mais grave que o inchaço do calendário para os clubes de elite, que é a escassez de jogos para os clubes do interior, para os clubes menores. Então, começamos a estudar um modelo de calendário que diminuísse o número de jogos para os clubes de elite, para que eles tivessem mais tempo de treinamento, melhorassem a qualidade do produto, e para que os clubes menores tivessem jogos ao longo de todo o ano. Então criamos um modelo de calendário com a inclusão de uma série E, em que esses clubes menores disputariam ao longo de todo o ano um campeonato que lhes garantiria acesso à série D, de tal maneira que um clube bem gerido poderia chegar em 4 anos à elite do futebol. E reduzimos o calendário do campeonato estadual para 1 mês, no lugar dos 3 meses. Então a gente teria um campeonato estadual que preservaria as rivalidades regionais, mas que seria reduzido, disputado em um modelo de Copa.
Essa foi a primeira bandeira levantada pelo movimento. A segunda é a bandeira do fair play financeiro, e é a bandeira que a gente que continua estendida, porque de certa maneira essa bandeira do calendário se mostrou uma bandeira fraca da nossa parte, porque como um movimento, como uma organização, a gente não tem nada a fazer. Nós propusemos, explicamos, defendemos a nossa ideia, chegou a Confederação Brasileira de Futebol, que olhou, avaliou e falou: não queremos. Pronto, a partir daquilo não tínhamos muito o que fazer. Muitos nos falam: não, mas para vocês pressionarem a CBF, vocês, né, como jogadores, eu não sou jogador, mas falo aqui em nome deles, vocês precisariam fazer uma greve. Como se uma greve de uma categoria historicamente tão desunida como a de atletas profissionais do futebol fosse uma coisa que você consegue tirar assim do barco. São mais de 15 mil atletas. Você coordenar tudo isso e criar ambiente para que uma greve seja feita é uma questão muito mais ligada ao sindicato da categoria do que propriamente a um movimento que propõe mudanças para todo o setor. Então, vendo a impossibilidade de avançar no calendário, a gente investiu bastante no modelo de fair play financeiro. O que é o fair play financeiro? Ele é um sistema de controle da gestão financeira e orçamentária dos clubes, né? Ele já foi implementado na UEFA com um razoável sucesso. Saiu uma matéria há poucas semanas aí no Estadão mostrando que os clubes ingleses já conseguem ter lucros em função do fair play financeiro implementado por lá, que basicamente cria critérios de gestão que impedem que os clubes gastem mais do que arrecadam. Simples assim. Ele não permite que os clubes sejam deficitários. É isso que o fair play financeiro faz. E ele é todo baseado num sistema de punição. Então, o clube que for deficitário por 2 anos, ele tem que sofrer sanções desportivas, porque essa é a única maneira eficiente de se punir um clube. A gente sabe hoje, justamente por esse problema levantado de que não temos clubes empresa, e pela força popular que esses clubes têm, seria impossível fechar um clube como o Flamengo, como o Corinthians, como o Botafogo, por mais que a sua situação financeira estivesse muito precária. Então a ideia é que a gente conseguisse punir desportivamente os clubes. Nós propusemos à CBF também o fair play financeiro, né, porque ele prevê a criação de um comitê de acompanhamento interno à CBF, como organizadora do campeonato. A CBF, pelo menos à primeira vista, não quis, né, refutou a ideia, e depois fomos conversar com deputados a respeito de um projeto de lei, que é o Proforte, que havia sido proposto lá em 2006, e que ainda estava numa comissão especial para avaliar, e o relator do projeto, o deputado Otávio Leite, nos procurou para entender como ele poderia implementar esse sistema de fair play financeiro dentro do projeto de lei. O Proforte ele previa, de início, uma anistia. Proforte. Ele previu uma espécie de anistia de 90% das dívidas fiscais dos clubes. Depois de inúmeras tentativas do governo de sanar o problema das dívidas fiscais dos clubes, vendo que isso não se resolve, pensou-se: bom, já que eles não vão pagar mesmo, vamos perdoar esses 90% e que eles invistam esse dinheiro na formação de atletas, de outras categorias inclusive. O deputado Otávio Leite veio com a ideia de não permitir esta espécie de anistia e de colocar um parcelamento para os clubes, né? Então os clubes teriam 25 anos para pagar 4 bilhões, né? E aqui eu estou falando dos principais clubes, os 4 bilhões de dívidas fiscais que eles têm. Só que como contrapartida, já que a União daria esse benefício aos clubes, a nossa ideia era colocar: bom, já que você vai oferecer isso, cobre deles critérios básicos de gestão, né? Eles não podem mais ser deficitários, para que a gente não volte a falar do tema da dívida dos clubes daqui a 15 anos, né? Que é normalmente o processo que acontece, né? Criou-se lá a time mania para uma dívida fiscal, passou-se muito tempo e viu que a time mania foi um redundante fracasso.
Então, é nesse momento que nós estamos, né, pressionando para que o modelo de fair play financeiro entre dentro do então Proforte e agora, depois de aprovado em comissão especial, chamado de Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Ao saber desse envolvimento do bom senso, desse advocacy feito pelo grupo, nós fomos convidados pela presidente Dilma para que ela entendesse um pouco mais as demandas do movimento e que o governo visse como ele pode auxiliar nesse processo de modernização e democratização das relações no futebol. Então, o momento é esse, de conversa com o governo, de envio de projetos, de propostas de lei, para que mais tarde o projeto de lei seja votado no Congresso. E pensando no futuro, né? Assim, o movimento que começou de uma forma muito orgânica, muito espontânea, hoje se encontra, aparece menos na mídia, né? Muito porque nós decidimos aparecer menos, afinal as represálias, os jogadores eram grandes, né? pela essa exposição. Então nós estamos num momento de replanejamento, né? Olhando um pouco do processo de construção desse movimento e também deixando claro que o movimento não é um movimento exclusivamente de jogadores, mas sim um movimento de pessoas apaixonadas pelo futebol que querem se organizar para criar propostas e defender melhorias no esporte. Só para entender um pouquinho, o que é a organização de você? Você é diretor executivo. O que é o Bom Senso hoje? A estrutura dele? Hoje ele está virando uma associação sem fins lucrativos. Então ele é uma organização do terceiro setor que atua aí como um think tank do esporte, né? Estuda, cria e defende propostas de melhoria. Um outro ponto que é central, especialmente no futebol, é essa linkagem do futebol com a Rede Globo. Isso é um ponto central. Nos Estados Unidos, os grandes eventos lá, houve uma interferência das agências de direito econômico lá para impedir essa concentração, porque isso aí vai contra qualquer regra de direito econômico, sabendo da relevância do grande evento esportivo, futebol, no caso brasileiro, para a competição entre as emissoras. Né? Como é que vocês se posicionam em relação a isso? Então, de maneira geral, cobra-se do bom senso uma série de posições com relação a certos temas que ainda estão em debate. Esta questão, que é uma questão fundamental, ao meu ver, da distribuição de cotas de TV, porque isso, a médio prazo, tende a gerar um Real Madrid e Barcelona no Brasil, né? Se você observar o quanto o Flamengo, o Corinthians e o São Paulo têm a mais que os outros clubes, né? Que é uma questão bastante preocupante, mas assim, como é um movimento de muitos atletas, nós procuramos nos ater apenas às questões já consensuadas, já deliberadas, né? Por mais relevante que seja o tema. De alguma maneira vocês têm vínculo, ou ligação, ou troca de experiências com organizações similares em outros países, ou digamos as distorções brasileiras que levaram a aparecer, digamos, uma organização que nem a de vocês? Eu acredito que seja mais circunstancial mesmo do que propriamente uma coisa pré-pensada, planejada, né? Embora existam movimentos lá fora, e aqui mesmo no Brasil, o caso citado, Atletas pelo Brasil, uma organização de advocacy incrível pelo esporte, né? Que conseguiu não só aprovar a MP 620, que é a MP que virou um artigo na Lei Pelé, que é o 18A, que fala da democratização e da transparência das entidades de administração do esporte, como também mobilizar muitos atletas em função disso, né? Nós trocamos bastante experiências entre atletas e o bom senso. Por exemplo, a Atletas foi a nossa segunda reunião com a presidente Dilma. Temos bastante sintonia. Assim. Em relação à lei do passe, a gente tem esse problema de antes, o atleta ficar amarrado aí ao contrato do clube, e hoje, com esses problemas já apontados aí, o que você chegaram a pensar
em alternativas aí que preservassem o interesse do jogador sem criar essa barafunda que hoje? Confesso que esse ainda não foi um tema, de fato, muito discutido entre nós. A lei de passe representa hoje um problema para os clubes, né, sobretudo para os clubes que investem. Às vezes o clube ele é usado como um clube de aluguel, né? Às vezes o atleta passa pelo clube, é vendido e o clube não vê nada em retorno disso. Mas também é um tema que precisa ser estudado. Nesse sentido, o Bom Senso propôs até na segunda reunião que nós tivemos com a presidente Dilma, a criação de um plano nacional de desenvolvimento do futebol, né? Porque a gente sente que esses fóruns, né, um fórum como esse, eles acontecem em diversos lugares e discussões bastante aprofundadas acontecem em vários locais, mas eles não são integrados, né? Então, há quem esteja hoje conversando sobre aspectos fundamentais sobre o marketing esportivo, mas que está desvinculado de quem está falando sobre governança nas entidades de administração do desporto. Então, seria preciso, no futebol, pelas especificidades do futebol dentro do meio esportivo no Brasil, criar um plano nacional de desenvolvimento para este esporte, né? Porque, enfim, dada a paixão que o brasileiro tem por ele, dada a quantidade de recursos que ele envolve, de interesses em que ele mexe, seria preciso olhar para esse esporte com certa particularidade. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento do Futebol, o que já está delineado até agora? A gente está num processo de pesquisa, conversando com especialistas das diferentes áreas e coletando material e tentando articulá-lo. Devemos, em 2015, desenvolver um plano de comunicação dele, com criação de seminários e abertura para que mais pessoas possam participar também. Bom, está aberto para as questões. Espera só o microfone aí para estudante. E você, no começo da sua fala, você disse que o Brasil tem 40% mais de jogos do que qualquer outro país do mundo. Você fez uma comparação com a Inglaterra, e eu queria que você tentasse explicar, além um pouco dessa paixão que o brasileiro tem pelo futebol, por que desse inchaço dos calendários. Eu sei que tem também, né, das condições climáticas, que eles evitam jogar na neve e assim, então eles fazem uma temporada que até em outros países diz a temporada do futebol. E aqui é o ano inteiro, você não disse que a temporada do futebol vai começar, corre o ano inteiro. Você tentar explicar um pouco o porquê desse inchaço. Perfeito. Tem dois pontos aí. O primeiro é um ponto do entendimento, do nível de entendimento que se tem hoje sobre o aspecto de marketing do futebol. Quer dizer, então, quanto mais jogos nós transmitirmos, enquanto mais jogos as nossas logos, né, como empresas estiverem exibidas, melhor para nós, né? Hoje a empresa ela não compra a qualidade do campeonato, né? Você não vê uma ativação das empresas que patrocinam com orgulho. Vocês sabem, por exemplo, quem patrocinou o Campeonato Brasileiro? Vocês lembram quem era no ano passado? Vocês lembram de uma propaganda feita pela empresa com orgulho de falar? Vocês lembram do logo do Campeonato Brasileiro? Tem o logo criado pela Globo, mas não o logo oficial. Então a gente não investe na qualidade do campeonato, a gente investe nas horas de exposição que o campeonato tem. Então, nesse sentido, nessa lógica, quanto mais jogos, melhor. O segundo ponto é da manutenção dos estaduais. De 1941 para cá, nós temos uma estrutura esportiva baseada nesse modelo de federações e confederação que, enfim, infelizmente, que permaneceu na Constituição de 88 e que gera, especificamente no futebol, o campeonato estadual como uma espécie de moeda de troca. Porque como a CBF tem na sua Assembleia Geral 27 presidentes de federação que estão no cargo em média há 20 anos em média, considerando que alguns desses presidentes de federação estão no cargo há 40 anos. Pois é. A lógica é muito simples, né? Os votos, a Assembleia Geral da CBF é composta por esses 27.
A Assembleia Geral Extraordinária, que é a Assembleia Geral que vota na CBF, são os 27 presidentes de federações, mais os 20 presidentes da Série A. Ou seja, nenhum outro presidente de clubes que disputam campeonatos nacionais podem votar, né? Então você tem um excesso de poder na mão dos presidentes de federação, que estão muito contentes com os 3 meses que tem com os campeonatos que organizam. Então a CBF oferece o campeonato estadual para o presidente de federação e o presidente de federação contribui com voto. Prova disso é a última eleição na CBF, que foi realizada com antecedência, para que a Copa do Mundo não tivesse nenhuma influência sobre o resultado. Normalmente as eleições são em outubro, dessa vez foi realizada em maio. Havia apenas um candidato que venceu, né? Só para dar um depoimento sobre esse envelhecimento aí do final dos anos 70, há muito tempo já. Eu resolvi cair de cabeça para tentar estudar o marketing do futebol. Eu trabalhava na Veja, na ocasião, Playboy me pediu um artigo, em função do aparecimento de um novo veículo aí que a gente sabia que explodia, que era a TV a cabo. Na ocasião, eu andei procurando vários dirigentes, aí você tinha algumas experiências bem interessantes. Estava claro, eu lembro detalhes do artigo que eu escrevi, obviamente eu não intuí nada, eu fui em cima de informações disponíveis. E a possibilidade de falar para o Santos vai fazer carreira, até então era o mais internacional dos nossos times, né? Ele vai fazer carreira, ele vai se vender para o mundo inteiro sem sair da Vila Belmiro. A questão do calendário, você tinha aquele presidente do 15 de Piracicaba, que foi o primeiro a pensar em mudanças de calendário, para criar, em vez de ser o calendário por pontos ganhos, pontos perdidos aí, ele criava um modelo de calendário que criava mais eventos aí. Essa questão de amarrar o marketing, acho que foi o Internacional de Porto Alegre, foi o primeiro a trabalhar essa ideia do estádio e do marketing dos jogadores. Você tinha aqui a Loja China, a Casa da China, aqui que tinha já contratos com o Corinthians. Você tinha todo um conjunto de elementos, nós estamos falando que 30, 40 anos atrás aí, um conjunto de elementos que já permitiria, naquela época, você ter um modelo de futebol moderno aqui. Onde o Palmeiras começou uma revolução bem administrada, tinha uma cidade. A gente dizia que Paquetá era uma cidade redondinha, bem administrada. São Paulo, de repente, estoura um escândalo aqui, porque as formas de governança eram terríveis. Então, teve um desfalque no Palmeiras, de repente, todo aquele edifício que estava sendo criado lá por um daqueles governadores lá ruiu. Então, quando você olha as experiências que ocorreram em todos esses períodos aí, agora você tem uma fase esplendorosa de Cruzeiro Atlético, São Paulo já teve suas fases, acaba emperrando em quê? Emperrando na questão da continuidade, emperrando na questão das negociações com as grandes redes de TV também. Então é um problema estrutural aí que é difícil você conseguir contornar. Ainda sobre marketing, né, aproveitando o mote do painel, na Inglaterra você tem lá 8 divisões nacionais. As 5 primeiras são ligas à parte, todas com naming right. Quer dizer, o campeonato leva o nome da empresa que o patrocina. Então é uma leve diferença do que acontece aqui. Ricardo, boa tarde. Respeito muito o bom senso. Eu só queria que você repetisse quantas ligas tem na Inglaterra? São 8 nacionais, mas micro-regionalizadas chega a 20. Pois é. Vamos transferir a geografia da Inglaterra para o Brasil, seria um Rio de Janeiro. Então a gente chega na conclusão que a nossa geografia é humanamente impossível falar em uma competição a nível nacional. Você bem colocou aí que muitos clubes dependem do estadual, né? O que o sindicato defende? Tudo isso que você falou, o sindicato já são brigas de, vamos pôr, 20 anos do sindicato. Agora, é difícil, cara, você sentar e discutir calendário, você sabe disso, o interesse está na mão de um beneficiário. Então, cara, também é utopia falar em greve geral, porque, primeiro, você relatou, né, não existe essa vamos dizer, integralidade aí do jogador. E é difícil também um jogador que recebe em dia assumir uma greve. Qual o sentido seria da greve, né?
né? Agora, falando sobre greve, sobre atitude, a gente também não defende a greve, mas há pouco tempo atrás o Barueri ele perdeu 3 pontos, o sindicato foi lá, apoiou o jogador, porque se não fizer assim, você sabe que não funciona. Barueri que é clube empresa, hein? Exatamente. Então, Ricardo, eu queria deixar bem claro minha opinião pessoal, tá? Sou ex-atleta, eu acho que a gente, bom senso e sindicato, perde muito por não estar ligado, interligado. E vou te dizer por quê. Porque se um advogado quer defender o seu cliente tem que querer ser defendido, né? Então houve uma distorçãozinha aí que não vamos entrar em detalhes, mas toda a ação que o sindicato propôs, os jogadores recuaram. E me permita a colocação, eu enquanto atleta, eu acho inconsequente e acho complicado tomar atitudes sindicais. Até porque o atleta ele defende um clube e é complicado você ficar nessa fração aí, entendeu? Mas eu espero que no futuro próximo a gente possa estar junto e discutir em prol do nosso esporte, até porque o dia que ele acabar a gente morre também, né? Verdade. Primeiro comentário que você fez, desculpa, é seu nome? Júlio Santos. Então, Júlio, você fez o primeiro comentário sobre a questão do calendário, né, sobre a dificuldade de se debater isso. Não, o primeiro foi a Inglaterra, que você falou em... Ah, sim, verdade. Eu lembrei, era isso mesmo. A gente parou e fez um estudo de todos os clubes do Brasil que disputaram campeonatos estaduais, vimos onde eles se localizam, né, e fizemos um estudo de quanto eles precisam percorrer para disputar as competições que disputam. A CBF, declarado, né, gastou 40 milhões para subsidiar as séries C e D em 2013. Isso dá uma média, são 410 jogos, né? Então são quase 100 mil por jogo. Nós fizemos um estudo e nós micro-regionalizamos esses campeonatos, porque justamente o Brasil é muito maior do que a Inglaterra. Quantas Inglaterras cabem no Brasil? Para que a gente diminuísse as distâncias, porque o subsídio que a CBF dá aos clubes é de transporte e de hospedagem. Então, diminuindo as distâncias, a gente consegue diminuir o custo do campeonato. Fizemos um estudo, então, com as séries C, D e E maiores, né? Então, a série C com 432 clubes, a série D com 144 e a série C com 60. E para subsidiar 9.312 jogos, a gente gastaria 93 milhões, porque a gente está dividindo isso em micro-regiões. Então, a gente diminui em 10 vezes o custo do jogo se a gente diminuir as distâncias. A série C e D tem, dos seus jogos, 78% dos jogos tem viagem de avião. No nosso, 9% tem viagem de avião. Então, por aí se explica um pouco do modelo econômico que a gente tentou encontrar para baratear o campeonato, mas ainda assim dar sustentabilidade a ele. Então, Ricardo, vou voltar um pouco atrás. É bonito falar isso, mas chega num presidente que trabalha na emoção, vai ficar no caminho, né? Por isso que a gente assim, tem se tornado mais claro, cada vez mais, para os jogadores, para os treinadores, enfim, que é preciso uma abertura da Confederação Brasileira de Futebol para a participação deles na entidade. É só uma sugestão em nível de propaganda, no sentido político aí. A proposta que tem que ser feita não é aquela que é palatável aos dirigentes atuais, porque não sai nada, né? Como você mesmo diz. Tem que ser aquelas propostas que eles não, mesmo que não aceitem aí, mas que germinem, que virem ideias e o governo tem condição total de impor, digamos, estratégias racionais aí, financeiras, porque ele é credor. Quem é credor define as regras aí da renegociação da dívida. A grande questão é que a CBF não deve. Esse artigo 18A da Lei Pelé, que é o resultado da MP 620, ele fala da participação de atletas e fala da limitação de mandatos de 4 anos com uma recondução. A CBF é a única entidade de administração do desporto que
e não se enquadra porque não recebe recursos públicos e não recebe isenção. E faz questão de não recebê-los, por mais que tenha direito a tal. Foi a Polícia Federal deles. A gente tem uma entrevista, uma nova entrevista com aquele jornalista escocês que denunciou a FIFA aí. Olha, quem quiser entrar no site do Jornal Vigente, tem uma nova entrevista com ele. Isso é uma questão de Interpol e FBI, Polícia Federal mesmo. Né? Bom. Deixa eu mais uma pergunta para você. Só pegar o microfone. É uma pergunta muito rápida, mais do lado do patrocinador, né? Eu acho fantástico, meu nome é Gil, da Fazenda 02. Nós estamos investindo nos esportes de alto rendimento no futebol. Né? Eu sou um torcedor fanático de São Paulo, mas assim, eu tenho esse nível de ir regularmente à Inglaterra e tem um time que eu gosto muito, que é o Arsenal. É uma diferença completamente grande da nossa com a deles, né? São Paulo, que é um dos menores do Brasil, nem se compara com a organização do Arsenal. Né? Uma coisa que eu acredito que seja que é muito ruim a gente assistir futebol no Brasil, eu falo como patrocinador, né? É abaixo o nível dos jogos. Me disseram uma agência de marketing falou que melhorou um pouco porque a Globo cobrou o desempenho dos atletas. Me disseram isso, através dos clubes. Não sei se isso tem fundamento, que melhorou um pouco. Porque o ingresso para a realidade brasileira é caro, o ingresso brasileiro. Você pega, não precisa falar de Europa, mas você pega a abertura e clausura dos dois campeonatos argentinos, eles estão sempre cheios, ainda que sejam modestas as casas de esporte. Né? O que está acontecendo? É por causa do calendário? É a distorção salarial dos atletas? O que isso explica o baixo nível de apresentação dos jogos brasileiros? Ricardo, você me permite só um adendo? Claro. Vamos voltar à geografia, né? Ele falou que os jogadores estão cansados, estão... Na realidade, o que cansa o jogador não é um jogo de futebol, é o que você acabou de falar, é deslocamento, é climático, é mudança climática, é hotel, é concentração, isso aí que é o que cansa o jogador. Infelizmente, Inglaterra, França, Europa no geral, não é parâmetro pela parte financeira, pela cultura e pela geografia, infelizmente. Eu acho que o Júlio já responde um pouco disso, que é o problema do calendário não é o jogo em si, mas sim a falta de preparação para os jogos. Essa é a principal diferença. Qualquer atleta que treinou, que jogou lá fora, que volta ao Brasil, sente isso. Né? Você tem esse excesso de jogos, é muito difícil se manter em alto nível ali. Não sei sobre a cobrança da Globo, não sei como ela se daria também, enfim, o que a Globo poderia fazer. Ou você joga melhor, ou como ela cobraria se jogar melhor. Quando eu vi desempenho de contrato de renovação, de imagem, uma coisa assim nesse sentido. Eu confesso que eu não sei. Tem uma preocupação do bom senso muito grande, e imagino que a nossa terceira bandeira, além dessa questão da democratização, esteja indo por aí, que é a baixa presença de público nos estádios. O Brasil hoje se encontra na 18ª posição no ranking de presença nos estádios. A gente está atrás em número absoluto. Em taxa de ocupação, 31º lugar. A gente está atrás dos Estados Unidos e da Austrália. Então, Da segunda divisão e da segunda divisão da Alemanha e da Inglaterra. Então Você vê que, me permite? Claro. Você vê que absurdo, por exemplo, enquanto o Atlético Cruzeiro e Atlético na final. Em torno de 60 mil lugares do Mineirão. Ocupou-se 35, 36 mil lugares. A taxa de ingresso é caríssimo. E tem que lembrar que uma semana antes, o Cruzeiro teve disputar a final do Brasileiro. Não deixou de ser a final, o último jogo lá. Entendeu? E com o ingresso mais baratinho, aliás, mais barato que o Atlético Cruzeiro, e encheu de muita gente. É um absurdo a falta de consideração do principal ator disso aí. Se não é nem atleta, é um grupo, não é? É um torcedor. É ele que deixa o negócio de pé, né? Exatamente. Ele que é a paixão, ele que é a sede. Ele carrega isso em qualquer tempo, qualquer hora.
Não, concordo plenamente, e para agravar essa situação, você tem uma rixa, né, um clubismo muito simbolizado por essa disputa final entre Atlético e Cruzeiro, em que os clubes concorrem como se eles tivessem um setor no mercado que quanto melhor para um, pior para outro, quanto pior para o outro, melhor para mim. Né? Quando tinha mais gente que no Mineirão. Então, quando na verdade a competição ela deveria se dar com um ambiente de colaboração entre os diferentes clubes, né? Eles têm que entender que eles pertencem ao mesmo campeonato. É necessário uma união entre os clubes para que eles promovam um campeonato melhor. Mas sem dúvida essa questão da ausência de público nos estádios é super relevante, tem que ser tratado. Bom, usando esse de futebol, no Poço só tinha Caldense. Aí teve uma final, eu fui lá em Belo Horizonte e disse, sabe a Caldense vai jogar com o Cruzeiro esse fim de semana, um super campeonato, pode perder por 3 gols. Peguei o livro do céu, meu pai foi 20 anos diretor de futebol da Caldense, foi o velho que está satisfeito. Perdeu por 4. Bom, vamos para uma última questão ali. Um exemplo na Inglaterra, o Manchester United fora de temporada faz tour pela Ásia. É uma forma de ganhar dinheiro e imagino que exige muito menos fisicamente dos atletas deles. Assim. A gente não está numa zona de conforto. E assim, há interesse, de repente, num tour de um clube brasileiro, não sei, pela América do Sul? Não seria uma forma diferente de fazer negócio? Sem querer bater na mesma tecla, mas tem uma questão de calendário que é importante, né? Os clubes europeus, os clubes no mundo jogam em um calendário diferente, né? A gente fala de calendário europeu, mas normalmente o certo é falar calendário mundial. Todos os clubes jogam, né, começando em agosto, terminando em maio, e o Brasil opera em outra lógica. Você tem agora algumas iniciativas, né? O Corinthians e o Fluminense vão disputar agora a Florida Cup, mas enfim, você tem um problema grave no Brasil, não é uma questão tanto de responsabilidade, tem muita responsabilidade individual sim, mas você tem um modelo que não está funcionando, e que não está funcionando para todos, porque embora eles aumentem as suas receitas, eles aumentam na mesma medida as suas dívidas, porque nada acontece com eles aumentando as dívidas, eles não são punidos de nenhuma forma, nem os dirigentes que a contraíram e nem os clubes. Então você tem um ambiente em que tudo é permitido. Os dirigentes costumam alegar, assim, com muita tranquilidade, porque todos assim o fazem, quando deixam de repassar tributos, de pagar tributos. Não, eu deixei de pagar tal tributo porque precisava pagar a folha. Ora, não contratasse uma folha tamanha para você pagar seus tributos. Mas ele falou, mas se eu fizesse isso, meu adversário não faz isso, daí eu contrataria um time pior, daí eu cairia no campeonato, daí a torcida ia me matar, meu conselheiro ia me matar. Me permite só ele usou o clube da Inglaterra, né, como exemplo. Quantos anos esse clube tem o mesmo treinador? Quantos anos ele tem o mesmo grupo? É cultural. É cultural. Não, então vamos chegar lá. Esse Brasil ainda vai deixar de ser o grande Portugal. Bom, eu queria agradecer muito ao Ricardo Borges Martins aí pela apresentação.